Boa noite a todas e todos. Eu sou Noélia Rodrigues, sou educadora popular, faço parte do CEPL, que é o Coletivo de Educação Popular e Libertária, coletivo que está realizando uma série de encontros. Esse é o 9º encontro, né? Então a gente já realizou 8 encontros que a gente chamou de Papo Reto. Todos depois do isolamento, do recolhimento social, da pandemia, e temas relacionados, né, à pandemia, né, a esses novos tempos que a gente está vivendo. Então, já tivemos muitas temáticas que vocês podem olhar no YouTube, né, na nossa página no YouTube, no nosso canal, né, no YouTube. E a gente tem também no Facebook, né, CEPL, é só vocês colocarem lá, tem o nosso símbolo que é a mãozinha, né, o punho cerrado, os punhos ao ar. E hoje, né, a gente vai falar sobre educação em tempos de isolamento para todos ou para poucos. Mas antes de começar, né, o nosso encontro, eu acho importante a gente registrar, né, que, mais uma vez, né, o genocídio da juventude pobre preta não para. Né? Então, mesmo em tempos de Covid, mesmo em tempos de uma pandemia generalizada, a polícia, o braço armado do Estado, continua fazendo do genocídio a sua arte. Então, João Pedro presente, João Vitor presente, presente. Maria Eduarda presente, Jennifer presente, Cauã, Eduardo presente. Então, a gente precisa entender, né, que quem morre, né, por bala de fuzil dentro da favela, quem morre, né, no Brasil. A gente tem a polícia que mais mata no mundo, né, então a gente precisa entender, né, o que está acontecendo e o que acontece historicamente. Não dá para a gente deixar de falar de educação vendo a nossa juventude tendo suas vidas interrompidas, suas trajetórias interrompidas, e aqui fica a nossa indignação. Só que a gente tem que também se ligar que não adianta a gente só se indignar na internet, né? Botar nota de protesto, botar isso, botar aquilo, porque e se a gente não fizer uma ação de fato e direta? Então, a gente precisa sair do campo virtual, né? Não agora, claro, que a gente está na pandemia, mas a gente fazer ações de fato concretas para que isso de uma vez cesse. Né? Então, a gente acredita que a educação popular e libertária ela tem muito a contribuir nessa questão, e é por isso que a gente luta, né, diariamente com o que a gente pode e consegue. Então, sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Vou pedir para vocês colocarem o microfone sempre no mudo, né, para não atrapalhar quem estiver falando. Quando vocês forem falar, vocês podem tirar do mudo. Quem for falar, vocês podem ou botar ele no chat ou levantar a mãozinha, tá? E se apresente, aqui na verdade, como a gente sempre fala, né? É a nossa roda de conversa, não tem protagonismo, não tem palestra, aqui a gente vai conversar, vai debater, vai convergir, vai divergir, que é fundamental no processo, né? De caminhando e perguntando, como diz o Exército Zapatista, de libertação nacional. A gente está sempre em processo, então a gente sempre caminha e pergunta, né? A gente nunca está definitivamente formado. Mais uma vez, bem-vindas e bem-vindos. Essa é uma discussão que está acontecendo muito hoje, na data de hoje, inclusive, né, a questão da educação remota, da EAD, o que é isso, né, o que está acontecendo. E eu queria ouvir, né, e que vocês colocassem as opiniões de vocês. A gente vê que tem professoras e professores aqui, tem alunas, né, e alunos também, então a gente queria a opinião de vocês, o que está acontecendo agora, que tudo virou virtual, inclusive a educação, né? Qual a diferença de educação remota, educação à distância? Existe essa diferença ou não? Enfim, a gente vai debater nesses momentos que a gente for passar aqui, e eu queria saber quem se habilita a falar. Andréia, seja bem-vinda, tenha a fala. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e boa noite a todas. Bom, nesse momento, enquanto a Noélia fazia a apresentação do coletivo e dando as boas-vindas, eu fui rapidamente aqui ao Google pesquisar a palavra estudar. Né? O tema de hoje é estudar em tempos de pandemia. Né? Vou voltar aqui, ó. Educação em tempos de isolamento social. Aí eu fui rapidamente no Google, né, para pesquisar a palavra estudar. Né? Não foi a palavra educação, a palavra estudar.
E aí vem assim, adquirir habilidade ou conhecimento, cursar aulas ou frequentar, fazer parte de um curso ou instituição educacional, né? Ser aluno, estudante. Bom, o que está acontecendo no Brasil, né? A gente pode discernir entre as duas esferas, né? Três, na verdade, três circunstâncias que eu penso. Existem as escolas que estenderam seus calendários, né? Como, por exemplo, o segundo, cada UERJ, né? Nas vossas falas, né? Se vocês quiserem acrescentar outras escolas que vocês tenham conhecimento, Está falhando um pouquinho, André, aí, teu microfone. Vocês estão escutando Vocês estão escutando a falha ou só no meu? Ih, gente, então é o meu que está ruim. Tá, continua, okay, Déia, pode continuar. Tá. Vai lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, eu estava falando que existem, para mim, três circunstâncias hoje no Brasil. Escolas que suspenderam o calendário, né? Instituições que suspenderam seus calendários letivos, tá? Com capital de Ribeirão II. Existem escolas privadas e existe educação pública. Eu também não tô... O que aí vamos, né, para a educação em tempos de isolamento social, para todos ou para poucos, né? Bom, o que eu posso perceber é o seguinte: após também ter assistido a alguns debates, né, com o professor da Unicamp, o SEC, o Sindicato dos Profissionais do Rio de Janeiro, eles estão vendo também pontos muito interessantes. E o que eu ouvi, né? Nós estamos em tempos onde nós não sabemos quem é esse aluno do outro lado da tela. Quem é esse aluno do outro lado da tela? A gente também não sabia quem ele era quando estava dentro da sala de aula. A gente também não sabia quem ele era. A gente não conhecia. Eu estou trazendo um fato. Né? São 40 crianças, adolescentes dentro de uma sala, os quais a gente nem sempre conhecia a realidade social deles. Né? Sabíamos, mais ou menos, por exemplo, a Fabi, né, que trabalhou comigo ali no Manguinhos, né, a gente imaginava a vida deles. Tem alguém que não consegue ouvir, eu vou tirar o microfone, eu vou tirar o fone. Eu tô achando que era só do meu, ainda bem que a Adriana colocou também, porque eu não estou escutando muito bem. Então Melhorou. Eu tirei o fone, melhorou. Ah, agora sim, agora melhorou, sim. Então o fone já está bugado, já. Está bugado. Bom, voltando. O microfone não está bom, está travando. Desculpa, gente, eu não tinha lido o chat. Eu vou repetir esse finalzinho. Nós não conhecíamos os nossos alunos em termos sociais. Nós conhecemos o quê? Infelizmente, porque não dá tempo. Né? E o sistema foi feito justamente para isso mesmo. Né? Uma educação, para mim, que vale, assim, ela precisa ser individualizada. Nós precisamos saber quem é o nosso aluno, ou seja, então, por exemplo, Andréia, Fabi e Francisco, né? Francisco lecionando na escola de Ramos. Continua falhando, Andréia. Continua falhando? Continua falhando? Agora não. O que está acontecendo? Vai e volta. Vamos lá. Vamos. Eu acho, deixa eu dar uma sugestão. Eu acho que, de repente, se você tirar o vídeo, vai pesar menos. Eu acho que o áudio... Então, vou tirar o vídeo. É uma tentativa. Vamos lá, vou tirar. Melhorou? Vamos lá. Deve ser conexão com a internet, sim. Deve ser conexão com a internet, sim. Bom, o que eu estava dizendo é que a educação ela precisa ser, sim, individualizada. Né? A educação que se dá em Peruna não é a mesma que se dá em Manguinhos, que não é a mesma que se dá em Ramos, apesar de serem bairros próximos, que não é a mesma que acontece no Engenho Novo, que não é a mesma que acontece lá na área da PUC. Né? São espaços diferenciados. E é por isso que existe também a problemática de padronizar. A gente não tem como padronizar o ensino, por isso que o Enem, aí eu já vou entrar rapidinho aí, né? Por isso que nós não concordamos em primeiro... Sim. Vai, continua. Agora melhorou. Nós, na verdade, não concordamos com o Enem, né? Nós não concordamos com o Enem, na verdade. Um exame padronizado, né? Que traz um ribeirinho lá da Amazônia e um aluno da Tijuca, por exemplo, né? Então, o que eu vejo que está acontecendo atualmente primeiro, os alunos, em geral, pelas escolas que eu conheço, eu trabalho em três escolas, então é uma realidade que eu posso fazer uma anamnese, né?
os alunos da rede pública não aderiram a essa circunstância. Não aderiram, tá? Não aderiram mesmo, ok? E assim, por N motivos. N motivos. Falta de tecnologia necessária. Vocês veem, eu tenho um Wi-Fi na minha casa, um notebook, e nós estamos tendo problemas. Você imagina um aluno com celular, capenga, com aquela tela quebrada, quando fica aquele preto na tela, né? Que ele só usa o WhatsApp para áudio, enfim. Aí, nesse debate que eu ouvi semana passada com o professor da Unicamp, ele dizia que essa educação em tempos de isolamento, ela deveria servir para nós muito mais como um momento de interação com os nossos alunos, né? Como um suporte também, dizendo nós estamos aqui, né? Nós não estamos alheios ao que está acontecendo com vocês, né? O afeto que sempre foi necessário, o afeto de que Paulo Freire fala, né? Esse afeto necessário nas relações educacionais, ele está sendo imprescindível nesse momento, né? Então, assim, o que as escolas, eu quero muito deixar registrado isso para finalizar, o que as escolas privadas estão fazendo com os estudantes é um absurdo. É um absurdo. São crianças de 3, 4 anos na frente de uma tela de computador. E completamente, assim, eu tenho uma amiga que ela estava aqui, ela caiu, né? O filho dela é da instituição privada. Eles exigem que o aluno entre naquele horário da escola. Ou seja, é quase como se não tivesse acontecendo nada no mundo, né? Eles desconsideram se um parente daquele aluno está entubado, está com estado grave com Covid, se ele perdeu um parente. Então, quer dizer, a escola privada, em nome do recebimento da mensalidade, ela tratou de trazer um espaço físico para um espaço virtual, sem nenhum, assim, sem nenhum afeto, sem nenhum cuidado, né? É simplesmente como se fosse assim, não estamos em pandemia, né? Simplesmente aconteceu uma coisa que pode ser pandemia, pode ser guerra mundial, pode ser um OVNI, pode ser, sei lá, uma chuva de granito, sei lá, qualquer acontecimento, uma nuvem de gafanhoto, e todo mundo se recolheu para casa e para estudar dentro de casa, sem considerar a realidade que está acontecendo. E muito menos problematizando, porque essas escolas privadas, elas não vão problematizar esse adiamento. Eles vão fazer isso, muito pelo contrário. Eles trouxeram o mundo de dentro da escola, né, física, para o espaço virtual, sem nenhum debate, sem nenhum momento, assim, é o que eu estou percebendo, né? As escolas públicas, os professores têm a sua autonomia, né? Nós estamos podendo trabalhar os meus formulários, eu pergunto aos alunos o que eles acham do Enem ser realizado esse ano, eu coloquei o vídeo da Nilce e do Leon. Então, assim, é um momento que nós podemos também utilizar, como educadores da rede pública, essas plataformas para politizar esse assunto, para trazer, né, outra atividade, para finalizar mesmo. Outra atividade que eu coloquei para os alunos foi: se você fosse o presidente da República, que atitudes você tomaria para a contenção da pandemia? Então, toda aquela educação que nós já sabemos que nós precisamos dar no dia a dia, que é para promover uma reflexão e um debate acerca dos acontecimentos sociais, ela precisa ser trazida para o espaço virtual. Nós precisamos aproveitar esse espaço para fazer isso, o nosso trabalho de formiguinha, tá bom? Obrigada, gente. Valeu, Andréia. A gente está vivendo num estado, né, de exceção, né? Desde o golpe de 2016, a gente tinha um neoliberalismo progressista até 2015, agora a gente está tendo neoliberalismo às avessas, se é que a gente pode chamar assim, né? Um neoliberalismo que está desmontando todos os direitos que a gente conseguiu, que a gente adquiriu durante algum tempo, e que não foram muitos, que a luta sempre para que a gente adquira de fato o direito à cidadania, né, que muitas e muitos não têm, direito à democracia de fato, né, como a gente falou no início, as favelas e periferias não vivem a mesma democracia que o asfalto vive. O direito à internet, né, hoje, né, que a gente está falando, acesso à internet é um direito, e no Brasil a gente paga muito caro, né,
para ter um acesso, pelo menos no morro, de uma qualidade terrível. Hoje eu fiquei quase o dia inteiro, infelizmente, indo e voltando à internet, fiquei apreensiva o que poderia acontecer, né, quando chegasse o horário do nosso papo reto, do nosso encontro, e eu fiquei bem apreensiva porque a nossa internet, a nossa tecnologia não é a mesma do asfalto. Então a gente precisa deixar isso aqui muito bem explícito, que a gente tem essa diferença sim, né? A cidadania não chega como deveria chegar, os direitos sociais não chegam. Então, quando a gente vê o direito à educação, né, o primeiro direito social ali na Constituição de 1988, colocado, e você não tem educação de qualidade para todas e todos, já começa o desmonte por aí. Quando a gente vê uma inscrição no Enem 2020 sendo realizada, a gente vê o quão triste é um Estado que não olha, né? É um Estado que não olha para os seus estudantes, não vê na educação um direito fundamental. Então, quando você olha, por que inscrição no Enem? Não devia nem começar a inscrição, porque não tem que ter Enem, né? A gente estava levantando essa bandeira, né, Francisco, sobre a questão do cancelamento. Não adianta adiar o Enem, não adianta só adiar, porque a gente, antes de acontecer esse adiamento que vai para a votação na Câmara, aliás, foram 75 votos, se eu não me engano, né, a favor e apenas um contra, que foi do senador Flávio Bolsonaro. Então, não nos surpreende esse voto contra o adiamento do Enem. E a gente estava falando que, se fosse adiado, eles iriam querer adiar de novembro para dezembro. E que queria adiantar isso? Então, a gente estava sempre colocando a pauta do cancelamento do Enem. Não adianta adiar, a gente está lidando com um governo fascista, né? A gente está lidando com um governo que não gosta de pobre, que não gosta da periferia, que não gosta de direitos, um governo autoritário e autocrata, né? Quando ele fala, eu sou a Constituição, né? Olha o peso que isso tem, né? Então, assim, eu que mando, né? A cada semana um ministro é demitido porque não faz o que ele quer, então você demite. E o Ministério da Educação está colocando bem, né? Está vendo, está seguindo a cartilha realmente de Jair Messias Bolsonaro. É muito triste, porque a educação, historicamente no Brasil, foi sucateada, né? Tem sido sucateada. O direito à expansão da escola pública, né, para todas e todos, que é um direito, né, nunca foi de fato, né, uma expansão. Quando ela houve aquela expansão, ela começa a ser sucateado. O professor que era bem pago, ele passa a ter sua profissão desqualificada, e a gente sabe muito bem disso. Hoje, com essa questão de você ter que colocar seu filho e sua filha, né, criança ou adolescente da escola pública, você não tem um acesso a uma internet de qualidade, você não tem um vídeo, nem câmera no seu celular às vezes funciona, né? Às vezes não tem nem computador em casa. E aí como é que você faz? Né? Você vai botar horas e horas seu filho na frente de um computador e você tem mais de um filho. Né? Como é que você funciona isso? Vai botar um pouquinho, um horário uma criança, outro horário outra criança, a Ellen está aí, tem 3. Né? Como é que você vai fazer? Né? Então, assim, a gente reforça ainda mais, né, esse tipo de medida, né, descabida e autoritária, reforça ainda mais o grande ato, né, o grande abismo que se encontra a educação pública no país. Ellen, querida, boa noite. Seja bem-vinda. Mais uma vez, todas e todos sejam bem-vindas e bem-vindos. Ellen, querida, se apresente e mande brasa com a gente. A gente não está te ouvindo, Ellen. Me ouvindo agora? Estamos. Eu tentei usar um microfone, mas é aquilo, né? Não deu muito certo, mas que bom, eu cheguei. Peço desculpas pela demora, a gente está numa corrida incrível, contra o tempo, né? No momento em que estão dizendo que a gente pode agora ter tempo para pensar as relações, que falácia. A gente não está tendo tempo assim, não. E não está tendo um tempo porque eu sinto que ele está sendo roubado, né? O lugar da gente poder pensar e discutir e simplesmente refletir nos é negado desde sempre. E é algo tão importante, eu fico aqui pensando o quanto
vezes na vida eu tive a oportunidade de poder estar com as minhas filhas por um longo tempo. Me dei conta de que em 11 anos eu fiquei, acho que menos de um ano completo ao lado das minhas filhas, podendo acompanhá-las, né? Percebido. E eu fico pensando nesse meu lugar de ser professora dos anos iniciais de educação básica, do ensino fundamental, o quanto é dolorido para nós que somos mães e mulheres não poder acompanhar o crescimento dos nossos próprios filhos, em função das extensas cargas horárias a qual nós estamos submetidas, em razão do precário salário que nos é atribuído e das péssimas condições de trabalho com as quais a gente se depara cotidianamente. E, enfim, eu já chego indignada, revoltada, muito triste e não desistindo, porque consigo olhar para os meus pares e perceber que somos muitos. E aqui me fortaleço. Antes de me apresentar, já deixo a nossa comunidade avisada de que ontem mataram uma pessoa na CDD enquanto estavam distribuindo as cestas básicas. Não era uma pessoa que estava no trabalho de cesta básica, mas, enfim, a gente não está falando aqui que a gente quer imunidade para quem está dando cesta básica. A gente está dizendo que a gente quer o direito à vida para todo e qualquer cidadão. E ele foi morto justamente na hora em que estavam distribuindo cesta básica. A gente, enquanto ativistas no lugar onde a gente mora, achamos estranho. E acaba de acontecer nesse momento no Morro da Providência mais um assassinato, enquanto uma escola estadual estava distribuindo cestas básicas. Professores da rede, o professor Pedro Guilherme, estava junto com alguns estudantes distribuindo cestas básicas que foram arrecadadas pela comunidade. E a Polícia Militar surgiu com uma operação que ninguém sabe de onde veio, e a esmo matou uma pessoa. O corpo está, neste momento, no chão, dentro de uma ocupação, e nós estamos agora atendendo a imprensa para poder falar sobre isso. É assim que a gente começa esse encontro de hoje, né? Mais uma vez, velando corpos. Eu me chamo Ellen Ferreira, eu sou professora dos anos iniciais do ensino fundamental na rede básica, na rede municipal de ensino do Rio de Janeiro. Atuo há 10 anos nessa frente. Hoje eu faço parte do PROINAP, que é o grupo de apoio às escolas municipais do Rio de Janeiro. E estou mais... Está sendo gravado, né? Então vou deixar aqui para a posteridade. Fui retirada da primeira CRE agora, em meio à pandemia, e enviada para a quarta CRE. Fui desterritorializada nesse momento. Eu sou mãe de 3 meninas, nascida e criada no Morro da Providência, e hoje estou morando em São Cristóvão, mas continuo ligada à minha comunidade, penso educação a partir desse chão do qual eu vim. Fui aluna dessa rede pública de ensino, qual hoje sou professora. Minhas filhas são dessa rede pública de ensino. Meus sobrinhos e toda a minha comunidade Eu poderia hoje, talvez, colocar as minhas filhas no colégio particular com bolsa. Penso por muitas vezes que talvez eu esteja sendo egoísta ao achar que o corpo e cada corpo de aluno dentro da escola pública ainda seja um movimento de resistência. E luto para que essa educação que eu quero para as minhas filhas também possa chegar a todas as outras crianças, até com todo respeito aos colegas que estão na rede particular. Que a gente não tenha mais que pagar para ter direito a algo que é nosso. A educação ela tem que ser pública, de qualidade, laica e gratuita. E eu espero que um dia a gente não precise pagar. Eu espero que a gente um dia possa usufruir disso. Extremamente emocionada e me sinto feliz por viver num mundo onde o afeto é negado a mim, mulher preta, e ainda poder olhar para o meu próximo e sentir com ele as dores que esse racismo estrutural sistemático vem causando nas nossas vidas. E me sinto feliz por estar sendo acolhida por vocês, me sinto mais forte olhando os rostinhos de vocês aqui,
e vendo as presenças também daqueles que não estão com o rostinho aparecendo. Agradeço aos meus colegas, amigos que estão também nessa live. Agradeço, Noélia, muito pelo convite. Você é uma inspiração para mim. Te amo e estou muito satisfeita de poder estar aqui com vocês. Bom, é muita coisa e hoje eu venho para cá com o coração muito apertado também. A gente está aí falando, né, sobre a questão da EAD. Isso que está sendo posto não pode ser chamado de educação. Já começa por aí. Isso não é EAD. Não é EAD, né? A gente está passando por uma situação na qual nós estamos sendo enganados, e eu acho que é válido dizer isso, porque nós precisamos também, enquanto professores, revisitar a lei, revisitar o tempo todo, porque nós sabemos que no nosso país, o jeitinho brasileiro que eles falam que a gente que produz, na verdade, é para ofuscar o jeitinho que eles criaram de seguir nos assediando. Eles sim, essas estratégias para continuarem colocando a gente no cabresto, né? Nós estamos aqui ainda de coração aberto, tentando acreditar que pode dar certo, mas a verdade é que a gente tem que estar sempre ressabiado, olhando lá a lei. E o que a gente percebe na lei é que para ser EAD, realmente a gente teria que ter oportunizado uma estrutura para tal, para a gente poder olhar e falar assim, então a gente nesse momento vai ter que optar por uma educação EAD. O que a gente fez nesse período para ser possível optar por isso? Disponibilizadores, a gente investiu na rede de internet, a gente conseguiu universalizar o acesso. Isso não aconteceu, gente. A gente, desde o golpe de 2016, a gente enfrenta uma precarização do ensino público e a gente sofre ataques. Acabamos de ser aí chamados, né, ele usou um termo, aquele Pavel, que está lá também no governo, usou um termo muito tacanho para falar do nosso trabalho, né? E, enfim, fala que a gente somos sanguessuga, talvez, algo nesse sentido, né? E nós estamos sofrendo, de fato, ataques sistemáticos e óbvio, né, que eles estão, nesse momento, olhando e vendo como é que eles podem, mais uma vez, quebrar as regras e as normas para conseguir ganhar dinheiro com isso. O que eles estão querendo, na verdade, é a precarização do ensino público. Não tem outra alternativa, não tem uma outra opção, né? Então, é preciso dizer com todas as letras que isso não é educação. Não vou mentir para vocês, falei isso e ganhei um Nadopor. Mas é preciso ter a pessoa que chega para mim num cargo de chefe diz que ela não vai poder dar conta de mensurar a aprendizagem, que não é possível conseguir garantir que os alunos estão tendo acesso e chamar isso de educação, é desonestidade, né? É desonestidade que chama, né? Então, assim, nesse momento, o que a gente pode pontuar é que existe, de fato, um discurso contra a Constituição, um discurso contra a democracia, que está, sim, cada vez mais tomando formatos e, infelizmente, entrando na boca de colegas nossos, né? Colegas nossos aí que estão vendendo a gente por nada, né? E estão se vendendo também por muito pouco. Então, a gente precisa apontar que isso, de fato, não é educação. Agora, também, Noélia, me chamou muita atenção o fato do próprio Conselho Nacional de Educação ter montado um parecer extremamente complicado e muito diferente do parecer que a gente criou em 2009, quando a gente teve aquele surto de H1N1, onde a gente preservou ali algumas questões relativas ao processo de ensinagens e aprendizagens dos nossos alunos, e agora a gente simplesmente fecha os olhos para o entendimento de que a educação pública é para todos. E em detrimento de poucos, assim, pouquíssimos, como muito bem a Andréia estava falando quando eu cheguei, né? Porque a gente sabe, nós professores sabemos que os nossos alunos não acessam a internet da forma que é necessária para a gente poder pensar em uma aula à distância. A gente não tem equipamento para isso, né? O pessoal aí que está com Samsung, aqui em casa também minhas filhas têm, e o próprio iPhone, não dão conta de alguns aplicativos que são muito pesados e não vai rodar.
Isso é claro, né? Isso é óbvio. E aí, às vezes, a gente também cai ali nas amarguras da vida, porque eu tenho ouvido de tudo nesse lugar de justificar essa arbitrariedade. Eu ouvi, Ellen, por só te exemplo... interrompendo,